Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos voltar então às nossas aulas. E essa aula de hoje eu acho que é uma aula muito legal, porque finalmente nós entramos no mérito da disciplina, né? Até porque até agora a gente estava vendo assuntos introdutórios, importantes para a gente ter a base, né, para dar continuidade, mas eram assuntos introdutórios e agora sim a gente vai entrar no tema de nanocomputação, tá? Lembrando que no curso a gente vai falar de nanocomputação e nanotecnologia computacional. Hoje eu vou dar uma visão geral sobre nanocomputação. Então vamos lá, deixa eu mudar aqui para a aula. Então a aula de hoje tem como tema nanocomputação. Deixa eu ligar meu laser pointer aqui que vai ser muito útil. E a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é uma desculpa, porque a aula está praticamente toda em inglês. O material, tá? Os slides. Obviamente que eu vou falar aqui em português para vocês. Eu aproveitei de palestras que eu venho realizando. Então peguei o material que estava em inglês e estou usando esse material em inglês, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar em nanocomputação propriamente dito, vamos fazer uma história sobre a computação em termos de hardware, ou seja, uma história sobre o computador. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que é um computador? Tá? Aqui está uma imagenzinha de um computador antigo, né? Um desktop com monitor, teclado e mouse. Bom, e o que é então esse computador? Bom, computador, como o próprio nome diz, é uma máquina que automatiza o ato de computar, ou seja, o ato de fazer cálculos, de contar. Tá? Então é uma máquina que automatiza o cálculo. E esse computador é uma máquina recente, nova ou é algo antigo? Bom, se nós pensarmos nesse conceito de automatizar cálculo, a gente pode então investigar a pré-história do computador e ver como que essa coisa evoluiu. Tá? Então se a gente pega aqui o ábaco, e esse aqui eu peguei uma imagem de um ábaco muito antigo, vocês podem ver como é que o ábaco era algo mecânico, né? Que você mexia com as bolinhas para lá e para cá, com os pininhos para lá e para cá, para poder ajudar na conta. Tá? Então, de certa forma, a gente pode dizer que o ábaco já era um precedente do computador, já era um computador. De certa forma, sim. A diferença é que ele não era um computador que fazia as coisas automaticamente após a programação. Né? O ser humano tinha que estar interagindo com ele o tempo todo. Mas existia todo um algoritmo por trás para você fazer contas com o ábaco. Tá curioso? Entra na internet aí e procura ábaco, né? Animação ou ábaco interativo e você mesmo pode aprender como é que o ábaco funciona. Tá bom? Bom, mais recente, mas não tão recente assim, né? Algumas décadas atrás, os engenheiros não tinham um computador como nós temos hoje, né? Facilmente. Então, para fazer os seus cálculos, para fazer toda a parte da engenharia, eles usavam isso aqui que é chamado de régua de cálculo. A régua de cálculo, você podia fazer um monte de contas com ela, fazer seno, cosseno, raiz quadrada e assim por diante. E para fazer isso você deslizava essa parte transparente aqui para lá e para cá. Essa parte do meio, como vocês estão vendo, também deslizava. E aí você podia fazer combinações com ela para fazer contas. Era algo bem sofisticado. Mas, de novo, era uma máquina de automatizar a conta, mecânica e que não era automática. Tá? O ser humano tinha que interagir com ela no momento de fazer a conta. Bom, aí sim vem o computador automático. Né? Os primeiros computadores automáticos, eu não pus a imagem aqui, eles também eram mecânicos, mas já já trabalhavam automaticamente após o ser humano passar os comandos. Tá? O ser humano não tinha que interagir com ele durante o cálculo, o que acontecia com o abo e a régua de cálculo. Tá? Mas aí vieram os computadores automáticos eletrônicos, que fez a grande revolução da computação para a gente chegar até onde a gente está hoje. Tá? E esse grande primeiro computador eletrônico, ele surgiu em 1946, ou seja, 70 e poucos anos atrás, né? E ele era conhecido como ENIAC. Tá? E ele era um computador imenso que ocupava um prédio inteiro.
tá? Então eu precisava de um prédio inteiro com válvulas termiônicas que faziam o papel ali das chaves de liga e desliga da lógica computacional para ter esse computador funcionando, tá? Então o computador não era uma máquina para qualquer um, tá? Isso estava dentro de uma universidade, funcionando dentro de uma universidade, tá? E tinha sérias restrições, tá bom? Bom, um ano depois que esse computador foi divulgado, né, foi apresentado, surge o que é o grande dispositivo que revoluciona a computação daí para frente, que é o transistor, tá? Então essa aqui é a imagem do primeiro transistor, lá de 1947, que tinha escala de centímetros, né? Então ele aqui tinha conexão aqui do fonte, dreno, gate, o gate conectado aqui por um clips desamassado, que fazia esse contato e fazia com que eu controlasse a corrente elétrica para lá e para cá, tá bom? Bom, e o presente da computação agora? Bom, a gente sabe que o computador é muito diferente daqueles computadores que eu acabei de apresentar para vocês, né? Bom, aqui está um computador mais convencional, né? Mas digamos que isso aqui já não é tão computador moderno, né? Isso aqui é uma coisa que já está no passado, de certa forma, que é um desktop, tá? Quando estou dando aula presencial, eu até costumo perguntar para meus alunos assim, quem tem desktop ainda, né? Geralmente metade da turma levanta a mão, né? O desktop já não é uma máquina extremamente utilizada mais. Quem gosta muito de jogos, sim, utiliza um desktop, porque o poder computacional que você precisa de um gabinete grande e assim por diante, né? Um monitor legal e assim por diante, tá? Mas esse talvez não seja um computador tão moderno mais. Bom, um notebook ou um laptop, esse sim já é um computador que a gente carrega mais para lá e para cá, que a gente trabalha mais, é mais convencional da gente usar, né? Bom, a gente tem também os tablets, que são computadores com interface diferente, mas não deixam de ser computadores, e celulares, né? Então, quando eu pergunto, eu também gosto de perguntar na sala assim, quem trouxe computador hoje? Geralmente, quem está carregando seus laptops e notebooks nas mochilas, levanta a mão e fala, professor, eu trouxe computador. Grande parte da sala não levanta a mão. E eu falo, olha, se isso aqui fosse uma questão de prova, vocês já estavam ferrados, né? Porque muitos de vocês estão com computador, todos vocês aí estão com computador e estão dizendo que não, né? A não ser, exceto alguma pessoa que não gosta de usar um celular ou um smartphone, mas aí até é muito estranho a pessoa estar fazendo computação, né? Gostar de desenvolver tecnologia e não usar tecnologia, né? Então, aqui é um computador completo, tá? É óbvio que tem limitações de processamento, mas é um computador, tá? E também, os computadores modernos hoje têm muito essa cara aqui. Também ocupam prédios, mas são supercomputadores, que fazem grande parte do processamento do que você interage aqui nesse computador de mão. Porque aqui você tem os aplicativos, né? E faz os processamentos mais básicos, as interfaces e tudo mais. Quando você precisa de grande processamento, isso está rodando que a gente chama na nuvem, né? Nos computadores que ficam em outro lugar, muito distante da gente, tá bom? Bom, continuando com essa história de computação, vamos falar um pouquinho aqui de como é que essas coisas, como é que o computador funciona, como é que são os níveis de computação que existem. Bom, a grande maioria de vocês, quando desejam fazer computação ou algum curso correlacionado, uma engenharia elétrica, mas com interesse no funcionamento do computador, ou um curso de sistemas de informação, ou até mesmo, aqui nessa disciplina às vezes tem alunos da química e da física, mas que têm interesse em computação, o que chama a atenção de vocês para a computação é geralmente não, é com certeza as aplicações, né? É o nosso primeiro contato com o computador, geralmente através de uma aplicação, né? Se a gente for criança, é um joguinho ali no celular, hoje isso é muito comum, né? Minhas filhas, por exemplo, interagem com o computador dessa forma, com um joguinho, né? Ou com os aplicativos de desenho animado, não deixa de ser uma aplicação, né? Uma aplicação que chamava muita atenção das pessoas, né? São os jogos, principalmente os nerds, né? Gostam aí de jogos. Outra aplicação mais recente, mais moderna, mas que chama muita atenção das pessoas são as redes sociais.
e mais recentemente os diversos aplicativos que tem no celular. Então o nosso primeiro contato com computação é através da aplicação. E aquilo nos chama atenção e fala, opa, eu quero saber fazer isso, eu quero fazer algo desse tipo. O que a gente esquece muitas vezes, mesmo vocês que são alunos de computação dentro do curso, é que para que uma aplicação ocorra, algo físico tem que estar acontecendo. Algo de verdade precisa estar funcionando, né? Eu gosto de brincar que o computador não é uma máquina esotérica. Ele não é uma lâmpada de Aladim, que eu esfrego, sai um gênio e eu falo para o gênio, gênio, me dá um aplicativo que faz isso. Não é assim. Às vezes, então eu vou mostrar para vocês aqui, para as pessoas que desenvolvem esses aplicativos, isso pode até parecer que sim, mas na verdade você não está esfregando a lâmpada, mas você está programando numa linguagem de muito alto nível, bem próxima da nossa linguagem pessoal, né? E aí parece que a máquina funciona maravilhosamente bem. Mas a gente tem que lembrar que algo físico está acontecendo, tá? E aí eu vou entrar nesse mérito aqui. O que é importante chamar atenção aqui é que entre a aplicação aqui em cima e a física aqui embaixo, tem um gap muito grande, né? Tem um espaço grande aqui, tá? E a gente tem que preencher esse espaço, né? Felizmente, nesses 70 anos aí de computação eletrônica, esse espaço foi sendo preenchido de modo a gente ter vários níveis de abstração que facilitassem para a pessoa que está desenvolvendo a aplicação lá em cima. Então, como eu disse para vocês, a pessoa que está desenvolvendo a aplicação lá em cima, às vezes não tem a menor noção do que está acontecendo fisicamente lá embaixo, mas ela consegue fazer os aplicativos de maneira muito interessante, as aplicações de maneira muito eficiente, tá? Mas, como eu gosto de dizer, se a gente entende como é que a máquina funciona, a gente desenvolve as coisas aqui em cima até de maneira mais eficiente. E neste curso, um dos nossos objetivos é ir bem fundo nesses níveis de abstração na computação e até lá na parte física. Então, pensar um computador lá de baixo. Nesse aspecto, vamos pensar fisicamente. O que fisicamente ocorre para que o computador funcione? Nos nossos computadores atuais, o que fisicamente ocorre é o controle do fluxo de corrente elétrica, tá? Então, na verdade, nós temos alguma coisa que controla esse fluxo de corrente elétrica. Então, o fato de eu ter ou não ter corrente elétrica faz uma variação de tensão que eu controlo e faço toda a lógica acontecer, inclusive a aplicação lá em cima. Ok? Bom, o primeiro nível de abstração acima da física é o dispositivo. E o dispositivo que nós usamos hoje é o transistor. Aqui eu botei a imagem de um transistor até muito antigo, tá? Relativamente antigo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o transistor é o dispositivo que permite que a corrente elétrica flua ou não. Então ele é uma chave que liga e desliga se ali vai passar corrente ou não. E na verdade eu tenho milhões, bilhões de chaves colocadas juntas que faz com que a lógica aconteça. Tá? Como é que eu faço isso? A partir de circuitos. Eu conecto chaves que de forma eficiente me traga alguma lógica. Então eu posso fazer um circuito, por exemplo, conectando 4 transistores diferentes. Não vou entrar no mérito aqui, alguns de vocês já devem até saber de disciplinas anteriores, mas o que eu tenho aqui são 2 transistores do tipo P e 2 transistores do tipo N. O transistor do tipo N, só para relembrar, é aquele que deixa passar a corrente quando eu tenho aqui no A, né, o A é uma variável minha que eu estou usando como entrada, quando o A está ligado. Se o A está ligado, a corrente elétrica flui por ele. Se o B está ligado, a corrente elétrica flui por esse outro transistor. Tá? Já esse transistor do tipo B, ele flui a corrente elétrica se a entrada está desligada. Então, se o A for 0, aí sim tem corrente. Se o A for 1, não tem corrente. Ele é o contrário do transistor tipo N. Por isso que a gente chama de CMOS, porque são transistores de metal óxido e semicondutor, são FETs, e a gente chama de lógica CMOS porque é uma lógica complementar. Eu tenho transistores, dispositivos complementares formando o meu circuito. Então observe, eu controlo o fluxo de corrente elétrica montando circuitos conectando dispositivos.
Só que em computação a gente pode chegar num nível tão alto que a gente abstrai o circuito e pensa em portas lógicas. Então, na verdade, este circuito aqui, na verdade, é uma porta lógica NAND, que a gente já faz um desenhinho, né? A gente sabe que esse desenho aqui representa a porta AND, com a bolinha na saída, diz que a saída é invertida, então eu tenho uma porta NAND, ou não E. Esse dispositivo faz o inverso da lógica E. Então, se A e B forem 1, o que deveria sair 1 aqui, sai 0, tá? E vice-versa, tá bom? Bom, quando eu pego essas lógicas, esses circuitos lógicos, que a gente chama lógica combinacional, com circuitos lógicos sequenciais, que é quando eu tenho memórias, então eu tenho portas lógicas e memórias, eu chego no nível de transferência entre registradores. Eu faço uma lógica e guardo essa informação numa memória. Faço de novo, guardo em outra memória. Faço e guardo na memória. E assim por diante. Tá? Colocando isso junto, eu tenho a organização do computador. Como eu organizo máquinas, no nível bem mais alto, para esses dispositivos, esses circuitos, essas lógicas. Na verdade, eu esqueço aqui para baixo. Eu penso só nas portas lógicas e no nível de transferência de registradores e eu monto toda a organização do que é o computador. E a partir daí a gente vai entrando já na parte mais soft da coisa, né? Eu entro na arquitetura do conjunto de instruções, aí eu vou para sistemas operacionais e máquinas virtuais, linguagem de programação, algoritmos e aplicação. Então, muitos de vocês focam aqui em cima e deixam essa parte de baixo para outras pessoas. Nesse curso a gente vai tentar entrar um pouco aqui embaixo, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Bom, os computadores vêm mudando ao longo dos anos, como a gente já viu ali na nossa pré-história, né? Como? Primeira coisa que a gente já viu, os primeiros computadores eletrônicos, eles eram feitos de válvulas termiônicas, ou em inglês vacuum tubes, tá? Que era o componente que fazia com que a corrente elétrica passasse ou não. Só que era um dispositivo grande, da ordem de centímetros, tá? E aí eu substituo as válvulas termiônicas pelos transistores, tá? Que são grandes. Mas depois esses transistores miniaturizam absurdamente, que a gente vai falar um pouco para frente. E aí eu passo de um computador que ocupava um prédio inteiro, porque o meu dispositivo era grande, para um computador, isso aqui bem antigo, né, um dos primeiros computadores da Intel, um computador que cabe dentro de um chip. Então aqui nesse chip eu tenho milhares, nesse chip aqui, antigo, eu tenho milhares desses transistores funcionando juntos. Tudo bem? Bom, e aí vem a chamada Lei de Moore. A Lei de Moore não é uma lei física, é mais uma lei econômica e mercadológica, tá? Mas ela vem de um artigo do Gordon Moore, tá aqui o Gordon Moore, que é um dos cofundadores da Intel, né, que ainda domina o mercado de processadores. Bom, então ele lá em meados da década de 60, ele faz uma previsão para o aumento do número de transistores para a próxima década. Então ele estava mirando a próxima década, tá? Então, ele fala lá, ó, o número de transistores em um circuito integrado dobrará aproximadamente a cada 2 anos, tá? E a partir disso, o número de transistores realmente dobra a cada 2 anos. E a lei de Moore não para lá na década de 70. Ela continua até os nossos dias de hoje. Tem umas animações na internet maravilhosas, mostrando qual seria a lei de Moore desde o início e como está o número de transistores crescendo nos processadores. Vou tentar achar esse vídeo e postar para vocês lá na aula, tá bom? Mas é muito interessante. Bom, depois da lei de Moore vem a escala de Dennard. O Dennard, lá em 1974, ou mais ou menos uma década depois do artigo do Moore, ele observa que a tensão e a corrente são proporcionais linearmente às dimensões do transistor. Tá? Então, conforme o transistor vai diminuindo, também diminui a necessidade de tensão, de threshold, para fazer o transistor funcionar, e a corrente que passa por esse transistor. Consequentemente, a energia, né, usada para fazer o transistor funcionar é proporcional à área
do dispositivo contendo o transistor, a área do transistor. Tá? E aí tem até essa frase aqui muito legal, né, do Bob Corwell, que ele diz que a lei de Moore nos deu mais transistores. E a escala de Dennard fez isso útil. Ok? Então, resumindo o que o Dennard diz, né, então assim, a energia é proporcional à área do circuito integrado. Então, se eu tenho uma CPU A, né, um processador A, que tem um número de transistores X e gasta uma energia Y, 2 anos depois, como o Moore lá nos disse, eu tenho o dobro de transistores, porque ele ficou metade do tamanho, tá? Na mesma área. Então eu tenho uma CPU B que tem a mesma área da CPU A, mas tem um número dobrado de transistores, 2x transistores. Mas a energia continua sendo Y, porque a área continua a mesma. Ok? Paro por aqui esse primeiro vídeo e continuo em sequência com os vídeos desta aula.